Cultura racional é o conhecimento da origem do ser humano, de onde ele veio, como veio, por que veio, e o retorno à sua origem, mostrando como o homem voltará ao seu estado natural de ser racional, puro, limpo e perfeito. Isso acontecendo através das mensagens do racional superior. Um ser extraterreno, publicadas nos livros Universo em Desencanto, sendo o objetivo da cultura racional ligar o ser humano ao seu mundo de origem, o mundo racional, através do desenvolvimento racional, que é obtido no ler e reler os livros Universo em Desencanto. A leitura do livro, ou dos livros, traz o perfeito equilíbrio na vida da pessoa. Equilíbrio físico, moral e financeiro. E culmina o desenvolvimento com a evidência racional. Aí então o leitor terá contato com os habitantes do mundo racional. O mundo de onde viemos, o mundo de onde somos originários e para o qual já estamos de volta. Então, boa noite, Joacir Cortes. Boa noite, prezados ouvintes da Web Rádio União Racional. Mais uma vez estamos com vocês, apresentando o programa Encontro com a Razão. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Então vamos à entrevista. Salve, salve, estamos de volta. Esse é o Encontro Racional de número 51. A cultura racional, ela tem a sua jornada registrada nesses 50 programas com relatos de pessoas diferentes, com experiências diferentes. E no todo a gente pode ter essa certeza de que a cultura racional é de fato a verdade das verdades, de que ela realmente prova e comprova tudo aquilo que ela nos ensina no livro Universo em Desencanto. Eu fico muito feliz hoje, no dia de hoje, nesse dia tão especial para mim, pelas minhas boas lembranças do 13 de maio, das pessoas que marcaram a minha vida nesse dia tão importante, das forças dos seres superiores, das entidades do astral. E ainda mais especial porque hoje eu converso com duas pessoas que eu acredito que nessa jornada de relatos racionais que a gente vem gravando, nesses mais de 50 relatos do Encontro Racional e mais de 50 relatos no Relatos Racionais, a gente tem uma presença muito especial, né, do nosso irmão Fábio Moreira e da nossa irmã Joacir Cortes, que tiveram e têm uma importância muito grande na comunidade por tudo que viveram, que fizeram e que ainda fazem pela cultura racional, pelas suas experiências, pelas suas vivências, por coisas que só eles mesmos podem nos dizer. E eu acho que nessa jornada de relatos, a grande maioria dos relatos que a gente começou a gravar alguns meses atrás, eles começam a se encaixar no programa de hoje, porque a doutora Joacir Cortes e o Fábio Moreira, eles vivenciaram as mesmas experiências, até mesmo com mais profundidade, e com mais detalhes, né, que a gente realmente gostaria de conversar. Então, eu queria dar o meu abraço carinhoso no dia de hoje. Salve, Jô, salve, Fábio, salve o 13 de maio. Salve, salve. Salve o Wilson, salve a todos que nos ouvem.
e principalmente os guias e protetores do astral superior, que essa data é deles, né? A gente lembra deles, comemora a passagem da Umbanda do Alto e a importância da Umbanda do Alto dentro da cultura racional. Porque dentro da Umbanda do Alto é que nasceu a cultura racional, não é? É isso mesmo. Quando vocês me convidaram para o programa de vocês em dezembro de 2025, algumas pessoas tiveram essa oportunidade de ouvir um pouquinho da história de vocês. Eu não sei se vocês tiveram também a oportunidade de falar em outros programas, né? Vocês gravam vários programas de cultura racional na rádio, agora é a Web Rádio União do Piauí, não é isso? É União Racional. União Racional. União Racional. E nós gravamos esse programa em dezembro, eu acho, né, Fábio, do ano passado? Por aí, O Fábio e a Jo me convidaram para participar, foi um programa muito legal. Infelizmente a gente não tem a opção hoje de compartilhar, então a gente tem a chance de ouvir um pouquinho de novo sobre essa jornada maravilhosa. E eu queria também aproveitar para, nessa história do relato de suas vidas, né, da Jo e do Fábio, para também falar um pouquinho da história do retiro racional, né, que vocês vivenciaram todas essas etapas, né, do jornal racional, sim, da criação do estúdio. Sim. Eu estive acompanhando o programa antes de falar com vocês, né, para falar sobre a história da cultura racional. Eu acompanhei aquela gravação de 1983 e eu pude ver ali naqueles momentos sobre cada etapa, né, dos primeiros passos do jornal impresso, do crescimento das cartas, né, do retiro racional, do envio de cartas, da mudança com os correios, para que eles pudessem comprar uma máquina especial. E eu, lembrando de vocês, dessa entrevista de hoje, esse bate-papo racional, né, eu queria que vocês não só contassem a belíssima jornada de vocês, porque vocês contaram naquele programa que a gente gravou junto, a gente volta a falar sobre isso, mas também é muito importante falar sobre esses momentos que vocês viveram, né? Vocês viveram o crescimento, a criação de cada uma dessas etapas. Então, para falar do encontro racional, eu gostaria que vocês pudessem me contar um pouquinho da jornada de vocês, como é que vocês conheceram o livro Universo e Desencanto, como é que chegou na vida de vocês. Vamos por parte, né? Então, em 1974, eu fazia engenharia elétrica, né, no Mackenzie, e me aconteceu um vazio, uma coisa assim muito forte, assim, eu me sentindo muito mal e aquele vazio me fazendo refletir a respeito da vida, né? Por que eu existia, por que eu estava me esforçando tanto para ser um vencedor na matéria, né? Aquela coisa de ganancioso, né? E eu comecei a procurar, estudar, ler, a frequentar lugares de espiritualidade, né? Então, eu nessa época eu estava afundado em drogas, maconha, cogumelo, e assim eu estava realmente num desespero na vida, né? E sabendo que aquela situação minha não tinha nada, sabendo e sentindo, né? Que não tinha nada na vida aqui da matéria que pudesse preencher aquele vácuo, aquele vazio íntimo, né, que eu estava vivendo. Aquele conflito entre o que eu sentia e o que eu via, porque eu via tudo caminhando para pior, como de fato, né? Mas enquanto você está iludido, você está achando que está tudo indo para melhor. E então isso me fez procurar, né?
E quando a gente pede para a Divina Providência socorro, a Divina Providência começa a te encaminhar. E então acontecia assim de eu sair de casa e no poste de onde eu morava, na porta de casa, pregado cartaz assim aquele cartaz ao povo, um cartaz muito antigo. E ali tinha mensagens, várias mensagens do livro Universo em Desencanto, e eu lia aquilo e falava, uai, isso aqui é coerente. Né? E tinha um pessoal também que divulgava na Praça da República, tinha uma feira hippie, e os estudantes da Cultura Racional faziam ali a divulgação do livro. E eu passava lá, olhava o pessoal, e uma vez eu me aproximei deles e comecei a questionar, fazer perguntas, né? De que se tratava aquele assunto. E eu fiz uma pergunta relativa a Jesus Cristo, e a forma como a pessoa me respondeu, eu falei, não é possível. Assim, com aquela convicção, eu falei, isso aí eu nunca vi, aqui nessa vida da matéria, eu nunca vi uma pessoa responder dessa forma. Então foram chamados que eu ia recebendo. E um dia eu frequentando um restaurante macrobiótico, o nome dele é Arroz de Ouro, e tinha lá, na prateleira, exposto o livro Universo em Desencanto. E eu ia fazer minhas refeições lá, passava pelo livro, via a capa, aquele portal, e aquilo já transmitia a mim, só a capa transmitia a mim o que já estava dentro de mim, vendo como uma realidade, que é parar de pensar e transcender e se ligar a outros mundos, que até então eu não conhecia o mundo racional, nunca tinha ouvido falar, mas sabia que existia mundos superiores. A minha sensibilidade dizia isso. Então um dia eu comprei o livro, levei para casa, e numa sentada eu li a metade do livro. Aí, quando eu fechei o livro, eu determinei a mim mesmo, eu vou ler toda essa obra. Isso aqui é muito sério. Porque foi na época do Tim Maia, né? Tim Maia fazia muita propaganda do livro, mas ele não me transmitia credibilidade, né, o Tim Maia, né? E quando eu li o livro, eu vi a seriedade do assunto. E eu determinei a mim mesmo, ali, naquela sentada ali, que eu li a metade do livro, a ler a obra toda. E foi assim que eu iniciei, porque eu fui sentindo os efeitos da leitura na minha vida, aquela agonia íntima se dissolvendo, eu me equilibrando, né, voltando a ser aquilo que eu era, e até melhor do que eu era, e fui cada vez mais estimulado a ler, e então eu passei um período muito grande da minha vida, muito grande não, foi até rápido, talvez uns 6 meses, só lendo o livro. Né? Eu queria ter a convicção, só tinha 21 livros nessa época. Eu li e reli esses livros, eu queria ter a convicção do que ali era dito. E eu obtive a convicção. Acabei que
obtive a convicção. Depois desse período é que eu procurei os estudantes da cultura racional e comecei a me integrar ao trabalho de divulgação, né? Então, comecei lá em São Paulo, ia de São Paulo para o Retiro, numa Kombi. Tinha um senhor, na época, ele foi até casado com a Neia, eu não me recordo o nome dele agora. Então a gente ia com ele até lá no Retiro Racional e voltava para São Paulo. Então eu fiz isso umas 2 vezes, depois fui para Goiânia, me entreguei. A família percebeu a mudança em você, não é, Fábio? Olha, a família ficou assim, inicialmente ficou pirada, né? Não entendeu nada, porque eu tive que trancar a faculdade, porque eu estava com a saúde muito abalada. Então eu peguei os livros e fui para uma ilha. Então eu morei numa ilha, na ilha de Itamaracá, uma cabana de pescador, né? Uma cabana de palha, de chão batido. Lá eu fiquei 4 meses para restabelecer a saúde. E nessa época eu tinha que ganhar a vida, eu comecei a fazer artesanato, né? Então, para a família que esperava ter um engenheiro elétrico, de repente veio o pai, né, vendo o filho como artesão, né, ele não gostou muito não, viu? Ele ficou uma mudança radical, né? Ele ficou muito contrariado. Mas a força, quando chega na pessoa, ela faz apaziguar, né, os ânimos, né? Então, meu pai, quando viu que a coisa era muito séria, mais séria do que ele podia imaginar, calcular o que estava acontecendo comigo, aí ele abriu a guarda e aí ficou em paz comigo. Eu também procurando ficar em paz com ele também, né? Assim, porque eu havia abandonado a faculdade, né? Então, eu era hippie. Na verdade, eu era hippie. Fui hippie. Lá na ilha, as pessoas me chamavam de senhor hippie, né? Porque eu era hippie, mas tinha uma aura diferente, né? Porque eu estudava cultura racional. Então foi assim. A sua mudança de até mesmo de se afastar da cidade foi porque você se encontrou com o conteúdo ou porque você estava buscando essa mudança interna ainda e tentando se afastar mesmo? Não, foi o livro ou foi uma decisão pessoal? Foi uma necessidade. Foi para restaurar a saúde, né? Porque devido ao abuso de drogas, né, ao período que eu passei usando droga, a minha saúde ficou muito abalada, né? Então, quando eu achei o livro, eu falei, pronto, agora aqui é que eu vou me levantar. Foi o que aconteceu. Eu fui para lá, para a ilha, e voltei de lá totalmente diferente, com uma coragem para encarar a vida da matéria que eu fiquei impressionado com a coragem que o universo em desencanto dá para a gente encarar as coisas da vida, né? Com certeza. Porque assim, sem dinheiro, sem nada, né? Sem amigo e andando nesse mundão de cima para baixo, às vezes dormindo em praça pública, é preciso ter coragem. E eu passei esse período com muita tranquilidade
e agradecia a todo momento assim tudo que estava acontecendo na minha vida, assim. Gratidão imensa de estar sentindo novamente o mundo racional, né? Saindo dessa prisão, né? Pelo menos abriu-se a porta da prisão, né? Aí começou a entrar alguns raios que me iluminavam, me fortaleciam e me mostravam o caminho para sair definitivamente dessa prisão. Então isso E você fez isso sozinho, né? Você não tinha um apoio de outros estudantes para ir te orientando, continuar a leitura. Sozinho, eu e Deus. E graças a Deus foi isso. Graças a Deus foi assim. Porque muitas vezes... Porque assim, o meio racional ele é muito diverso, né? Ele tem de tudo, né? Verdade. Então, muitas vezes, assim, uma história, uma coisa que você escuta aqui, uma coisa que você escuta ali, muitas vezes te embaraça as ideias, né? E te tira do prumo real, racional. Sim. Né? Então, assim, quando eu iniciei a ter o contato com os estudantes da cultura racional, graças a Deus eu já estava vacinado. Preparado, né? Preparado. Graças a Deus. Eu acho realmente que é muito interessante que a nossa comunidade seja tão distinta, né? São caminhos diferentes, cada um vem das suas experiências, e a cultura racional é tão ampla, né? Em termos de conhecimento, de liberdade, de aceitar o próximo. Então, eu acho que isso faz da nossa comunidade rica, e é um ponto positivo, que ela não discrimina ninguém, dos seus caminhos, das suas orientações, das suas decisões, né? Da espiritualidade. Então, ela também tem um pouco desse lado do Brasil, que tem essa fusão, né, de religiões e de crenças e de ideias. Então, é verdade. Quando você entra do espiritismo, você encontra caminho. Quando você entra do cristianismo, você encontra um caminho. Então, ela é tão fácil de você navegar nela. Então, realmente faz com que cada estudante, no seu tempo, na sua evolução, tenha um entendimento diferente. E realmente pode embolar mesmo, né? Faz parte. Porque... Verdade. Porque, assim, materialmente a gente vive a gente é sectário, né? Assim, a gente vive em classe social, tipo assim, né? E racionalmente a gente aprende a ver todos como filhos de Deus. De fato, todos são filhos de Deus. Então, assim, a gente tem contato com todo tipo de gente, né? E isso é muito saudável. É muito saudável. E é isso aí. A sua chegada no Retiro Racional foi uma decisão pessoal sua ou indicação de estudante na época? Seu primeiro contato? O meu primeiro contato eu tive... porque eu comecei a frequentar a caravana de São Paulo, né, como eu te falei. E eu fui umas 2 vezes ao Retiro Racional, mas eu ficava meio de longe, né? Não tinha acesso à varanda do seu Manuel. Depois já tinha alguma administração, uma varanda, uma recepção, quando você chegou lá? Tinha. Então, assim, quando eu vim para Goiânia e eu me integrei aqui à Caravana Racional de Goiânia, aí teve um evento, né, lá no Retiro Racional, e nós fomos em caravana para lá. Aí foi dessa vez que eu tive o contato com o seu Manuel, pela primeira vez. Eu acabando de chegar lá no Retiro Racional, eu não sei o que eu
que eu estava fazendo, mas eu atravessei ali a frente da varanda e ele me chamou. E eu ainda estava impregnado pela filosofia oriental. Então, assim, eu tirei o sapato, fiquei descalço e entrei. E você diz hinduísmo, no caso, né? É o taoísmo, né? Eu era praticante do taoísmo, da zen budismo, essas coisas. Então, eu entrei, ele me chamou, né? Eu entrei, já sabendo, né, quem era aquela pessoa, né? Quem era o seu Manuel. Mas ele estava com charuto na boca, né? E eu levei um susto. Eu olhei bem dentro dos olhos dele. A reação dele foi de abaixar a cabeça e aquilo me quebrou. Eu vi assim o tamanho da humildade daquele senhor. E eu saí de lá falando para mim mesmo, olha, eu não sei nada. Diante desse senhor aqui, eu não sei nada. Tenho que aprender muito. Tenho que aprender a ser... Eu acho interessante na tua jornada, por exemplo, a cultura oriental ela é muito profunda, né? E eu acho que quando você começa a encontrar esses questionamentos na cultura racional, no meu entendimento, de alguém que vem pela primeira vez para encontrar alguém que seria um líder espiritual, ou um mestre, ou um guru, porque essa é a linha oriental, né? E você se encontra com uma pessoa que tem uma apresentação, uma proposta diferente, né? Tem esse guru famoso agora na internet, ele está sempre falando de coisas da vida material, usando carros, relógios importados, caríssimos, entendeu? E ele foi morar nos Estados Unidos agora recentemente e ele tenta quebrar esse conceito, essa ideia de humildade, né? O Osho também é a mesma presença, né? A mesma vontade de ter carros e relógios, né? E você se encontra nessa linha espiritual oriental e se encontra com o mestre pela primeira vez, esse impacto, não só da comunidade, que eu já acho que ela é magnífica, né? Eu sou suspeito para falar, onde todos estão ali naquela proposta de paz, de amor, né? Que é muito parecido com algumas propostas orientais. E você encontra um modelo de mestre que não é bem o modelo oriental, né? A filosofia oriental, ela é alguma coisa que para mim foi alguma coisa que melhorou na minha compreensão. Mas assim, aquele negócio de yin e yang não resolve nada, né? Dia, noite, a transformação, e não define nada. Então, assim, a cultura racional que realmente me preencheu todas as lacunas da vida. Conversar um pouquinho com a doutora Jo. Isso. A ordem é oposta, né? As damas primeiro, né? Mas você... Certo. Fica à vontade. Desculpa, doutora Jo. Nada. Seja bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente da sua jornada, como é que a cultura racional chegou na sua vida? Pois na época, eu tinha... Em 1974, eu tinha terminado o curso de arquitetura e estava me preparando para ir para a Europa de navio, um navio cargueiro. Eu e mais uns colegas da escola. E eu refletia muito naquela época sobre o que eu tinha feito, né? Com 19 anos de estudo,
E eu, então, parava e pensava assim: o que será que eu posso levar para as pessoas através de uma arquitetura? Forma, função e beleza. Mas sentia que eu não dava nada para essas pessoas, que eram os meus clientes, em termos de solução, em termos de felicidade, em termos de prazer. Eu ia apresentar um projeto, por exemplo, e encontrava aquela família destroçada, aquela família cujos pais brigando entre si, com filhos, num desentendimento assim infernal. Encontrava as pessoas. E a arquitetura, ela não podia e não tem até hoje, como solucionar aquele ambiente negativo que eu encontrava nos meus clientes, que já eram clientes, porque eu trabalhava desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar com arquitetura e desenho. Mesmo no Rio de Janeiro, estudando, eu já trabalhava com arquitetura, né? E aí terminei o curso, falei, bom, agora então é aventurar. Vamos aventurar na Europa para saber como é que aquele mundo é. Até então, essa decepção me fez refletir e falar para mim: eu não estudo mais nada, não leio mais nada. Tinha acabado de ler muitos livros, tinha acabado de participar desses eventos com os Dalai Lama da vida que vinham no Rio de Janeiro, e nada, não tinha nada que me preenchia. Aí eu falei, bom, vamos para a Europa, vamos ver o que dá lá. Assim, na aventura mesmo. E a gente era uma equipe de maquetistas, e as maquetes são pequenas construções em acrílico que dão um certo dinheiro. A gente éramos 7 pessoas morando ali na Rua Alice, no túnel da Rua Alice, no bairro de Santa Teresa, como todo bom artista, né, frequentava esse bairro. Então, fazia parte daquela comunidade. Então, eu estou nessa tristeza de ver que eu não iria contribuir positivamente para a vida de ninguém fazendo os lindos e belos projetos de paisagismo. Então, tinha que mandar para Goiás uma moto, que eu era motoqueira na época, fazia o curso de arquitetura fiz todo ele de moto, aos 4, 5 anos, ali no Rio de Janeiro. E, ao mandar a moto, eu fui ensinar a minha prima, que mora em Brasília, para receber a moto lá e tal, e queimei a minha perna no escapamento. Aí fui no médico, eles falaram, não, vai embora para casa, porque aqui você vai adoecer mais. Fica com a perna em descanso, passa essa pomada e tal. E eu fui, era mês de junho, um frio, e eu tinha uma cadeira de balanço lá, de frente para uma varanda, uma casa enorme que a gente éramos 7, então tinha 3 andares, cada um ocupava um pedaço daquela casa. E aí eu sentada ali, refletindo sobre como tinha sido negativa a minha vontade de ajudar as pessoas, de resolver os problemas das pessoas. Aí estou ali refletindo, descansando, as malas já prontas na sala, preparada para a viagem, que seria dia 5 de julho, e eu estava no dia 23 de junho, no finalzinho de junho, esperando o dia de ir para Santos e embarcar no navio. Aí me entra pela porta um amigo meu que também estava cursando arquitetura, e ele fala assim comigo: ô Jô, eu encontrei entre o Rio de Janeiro e São Paulo, naqueles mostruários de livros, encontrei um livro
e peguei esse livro e comprei. E vim lendo durante a viagem. Então, eu estou te entregando esse livro e vou pedir para você ler. Falei, olha, meu amigo, eu não estou mais afim de ler nada. Eu estou afim de ir embora, fazer essa viagem aventureira, saber o que me reserva o velho mundo e conhecer outras pessoas. Ele falou, não, mas esse livro eu quero que você leia. Eu falei, olha, mas eu não estou disposta a ler livro nenhum agora. Resume aí esse livro mais ou menos, para mim saber do que se trata. Aí ele disse, esse livro eu não posso resumir. Eu falei, mas você é insistente, hein? Já pensou um livro que você não pode falar um resumo do livro para mim? Ele falou, não posso. Você tem que ler. Ai, tá bom, já que eu tenho que ficar aqui sentada nessa cadeira, esperando a perna melhorar para poder viajar, então me dá aí. E eu olhei a capa do livro e abri logo nas primeiras páginas. E a frase, a salvação de todos, foi o que me chamou a atenção. Falei, uai, será que eu estou incluída nesses todos? Nessa salvação de todo mundo? E me interessei. Falei, bom, não tem mais nada que fazer mesmo, é esperar, então eu vou ler. Então, eram 8 horas da noite, eu peguei nesse livro e li. Li, mas li assim, com afinco mesmo. Quando foi mais ou menos 2 horas da manhã, esse amigo meu, vendo que eu continuava na leitura, colocou ao meu lado um pão com manteiga e um copo de leite com café. Aí eu peguei aquele pão, comi, um copo de leite e continuei na leitura. Continuei na leitura, mas com afinco mesmo. E aquela leitura cada vez despertava em mim mais a vontade de ler, de conhecer do que se tratava. Quando foi 8 horas da manhã, eu li o último trecho do primeiro livro. Aí eu fechei o livro, coloquei assim sobre o peito e senti a grandiosidade que eu tinha recebido através da leitura. 12 horas de leitura, eu senti o meu mundo parar de girar. Então, naquele momento, eu parei, falei, bom, tem que começar tudo de novo. Tem que ler essa obra. Foi assim o primeiro dia. Só que pela madrugada, lá pelas 2, 3 horas da manhã, quando eu deixei para tomar um café, começaram a aparecer no espaço milhões de luzes. Eu então levantei, impressionada com aquilo, luzes de todos os tipos, de todos os matizes, pipocavam assim. Eu da varanda, eu estava no 3º andar, da varanda eu olhava para baixo, falava, gente, quem será que está soltando esses fogos de artifício? E não eram fogos de artifício, eram os habitantes em festa comigo. Mas só depois o seu Manuel falou para mim isso lá no retiro. Aí eu peguei e falei, bom, então tem que levar esses livros, porque são 21 e tal, já sabia mais ou menos o básico. No dia seguinte eu falei com esse amigo meu, que também tinha uma moto, falei, olha, me leva na Rua da Carioca 61, ou na Rua do Senado 87, lá no centro, que eu preciso comprar uns livros. Ele falou, não, deixa isso para comprar mais tarde. Por que você quer? É porque eu tenho que levar para a Europa. Falou, não me diga que você vai levar 21 livros para a Europa. Falei, vou. Montei na moto, dia seguinte, fomos lá no centro da cidade. E lá eu encontrei uma marcenaria, uma loja de móveis, na Rua do Senado 87, que pertencia ao senhor Joel. Eu falei, olha, eu vim aqui, Joel Soiberman, eu vim aqui comprar os livros da cultura racional. Ele falou, então venha cá. Fui lá no fundo da loja, tinha uma estante grande,
E nessa estante tinha mais ou menos umas 3, 4 obras de 21 volumes, tudo arrumadinho. Eu falei, olha, eu vou querer levar 21. Ele falou, não, faz o seguinte, vai comprando devagar. Eu falei, não, depois da manhã eu estou embarcando para a Europa, eu quero levar os 21. Agora tem um detalhe, senhor. Eu já troquei todo o meu dinheiro, na época era travel check. Eu estou aqui com cheques em dólar e quero saber em dólar quanto fica os 21 livros para te pagar. Ele falou, não, nunca fiz essa conta. Vamos aqui a pé, pertinho aqui tem uma loja de câmbio, aí você troca na moeda da época, não sei se era cruzado, você troca o dinheiro e aí você me paga. Eu fui com ele pela rua, a pé, era assim uns 2 quarteirões. Uma loja de câmbio, que ali tem muita loja de câmbio. Troquei, fiz o pagamento, voltei na loja dele e fiz 2 pacotes. Um com 11 e o outro com 10. Ele amarrou tudo direitinho para mim, os 21 livros. E legal. Insistia, inclusive, falava, não, deixa que eu mando pelo correio. Falei, eu não sei para onde vou, eu não tenho roteiro assim, de viagem. Não sei onde eu vou estar. Não sei, então vou levar. Ele amarrou direitinho e tal. Eu coloquei nos 2 joelhos e o meu amigo foi dirigir na moto e eu com aquelas 2 pilhas de livro. Quando eu cheguei lá, o resto do pessoal, estava todo mundo com as malas prontas, fazendo mala e tal. Falou, escuta, você vai levar 21 livros nesse peso para a Europa? Eu falei, vou. Eles falaram, olha, você pode até levar, mas ninguém vai te ajudar a carregar. Você que vai ter que dar conta. Aí eu peguei uma mala e tirei tudo que eu podia de extra, né? Assim, de roupa de frio e touca, não sei o quê, e coloquei os 21 livros. Aí esse amigo meu falou, não, deixa que eu levo 10. Pronto, eu boto na minha mala. Aí acomodou na mala e tal. E assim eu fui para Santos e embarquei com os volumes. 11 ou 12 volumes. Quando eu cheguei no navio... Que ano foi isso? Foi 1974. 74. É. Aí, quando eu cheguei no navio, o armador do navio é o que vai no 3º andar, que tem uma suíte com um serviço especial e tal. E os outros ficam nas outras suítes. Como é um navio cargueiro, não tem nenhuma regalia. Você não tem filme, não tem nada, tem uma alimentação muito boa. O armador não pôde participar da viagem. Aí o pessoal falou, então, a senhora, que é a única mulher aqui, o outro era um casal que ia comigo, e os outros iam em outro navio, éramos 7. Aí eu ocupei a cabine do armador do navio, com todo conforto, com um banheiro enorme, com sala, com uma estante onde podia colocar todos os livros. Aí eu coloquei todos os livros e comecei a ler. Mas lia noite e dia, porque você desce para fazer a refeição e volta, né? Só assim, seu Manuel conseguiu me prender dentro de um quarto para mim, porque eu era uma pessoa muito ativa, de muita atividade. Então eu fiquei ali naquele conforto, lendo, só lendo. Quando eu cheguei lá na Europa, em Le Havre, na França, eu tinha lido todos os livros, os 12 ou 11 livros que estavam comigo. E aí já estava consciente de que, não fazer a troca dos livros, eu ia me inteirar de outros assuntos que não estavam naqueles. Verdade. Foi assim, o começo da minha vida. A gente pode dizer também que você tem a divulgação internacional já desde 74, né? Que você viajou com os livros, né? Viajei com os livros. E lá, quem interessava, eu deixava. Fui deixando livro para tudo quanto é lado, na França, em Paris, para os meus amigos que me receberam lá, amigos do grupo todo. Legal. Foi muito legal.
Assim, mas ele não tinha noção. Eu dava o 9º volume, dava o 12º, enfim, fazia. Mas na salada, para quem pegou na salada para quem pegou, vez, né? Imagina. E assim foi que eu me inteirei e comecei a ter, assim que eu chegava nas cidades, comecei a ter uma certeza que ia dar tudo certo. Vinha sempre uma voz dentro de mim que falava, ó, você não se preocupe mais com nada, seu caminho está traçado. Você não vai ter dificuldade nenhuma. E quando retornar, né, que eu não sabia que o retorno ia ser para o Brasil, porque a intenção era ir para o Marrocos, do Marrocos... E ficar, né? E ficar fazendo viagens ali. E aí eu comecei a ter aquela certeza de que eu estava sendo olhada, vista e protegida. Então não tive dificuldade nenhuma, o dinheiro dava e sobrava, não precisei de trabalhar até parar em Portugal, né? E sempre desenhando, sempre ganhando menos, não precisei me sacrificar por nada. Mas foi muito importante esse contato com o velho mundo, porque eu vi o tanto que aquele mundo era velho. A jornada racional é uma jornada interessante, né? Como são as coisas diferentes para cada um. Diferentes para cada um, Mas o ponto em comum entre vocês dois é que vocês tinham essa espiritualidade já, essa busca interior. Eu vejo que nesse período dos anos 70, muita gente tinha, muita gente. Do jornal... Exato, um jornal nacional. Tem um vídeo na internet mostrando daquele tempo que todo mundo muito interessado em leitura, né? Muito. Todo mundo voltado para a espiritualidade. Nós tivemos 10 anos ali, alguma coisa. efervescentes, de grande cunho cultural para todos. Principalmente os que estavam na faculdade, né? A minha faculdade era uma faculdade muito... Nossa, tinha de tudo lá. Agora, comecei a ter umas vidências, assim. Eu fechava os olhos e via um gramado verde muito grande, que era do Retiro já. E achava uma paz naquele lugar, falava, que lugar será esse? Mas, enfim, o dia a dia, vamos visitar museu, vamos fazer isso, fazer aquilo. Quando foi em Paris, eu estava na casa de uma arquiteta, amiga nossa, que nos deu guarida lá. Eu deitei no sótão, porque ela acomodou 2 pessoas embaixo e eu fiquei no sótão e tinha uma janelinha. Aquelas janelinhas existentes nas casas europeias. E eu fiquei olhando o espaço ali e muitas estrelas, estava muito bonito. Era um mês de julho, né? Já. E aí, julho para agosto, aí eu senti uma presença do meu lado muito forte. Eu olhei para o lado, era um ser de cor prateada, que tinha o rosto como se fosse um elmo, assim, um rosto liso. Aí eu falei, olha, eu não acredito no que estou vendo. Quem é você? Por que você está se apresentando dessa forma? Eu nunca tinha visto nada igual. E aí ele falou assim, dentro de mim, não tinha voz, não. Falou assim, pega um papel e um lápis. Aí eu, como ando sempre com papel e lápis, porque desenhista a vida toda, peguei um daqueles Kodak, que a gente antigamente só tinha Kodak, né? Não tinha celular. Então, aquele envelope da Kodak amarelo, eu falei, o que você vai fazer? Ele falou, pode perguntar o que você quiser que eu te respondo. E eu escrevi, então, as frases que eu queria saber quem era ele, por que ele estava ali, por que eu tinha aquele contato. E ele, então, foi me respondendo. Respondendo com uma clareza que me preenchia. Eu fui perguntando, escuta, o que vai ser da minha vida aqui na Europa? Ele falou, não se preocupe não, seu caminho está traçado. Falava sempre. Falei, eu já ouvi essa frase outra vez. Muito bem. Aí desapareceu, e de manhã, eu falei, por que você está mandando eu escrever? Ele falou, para de manhã você ler e ver o que você perguntou. E é essas respostas que eu dei.
tá bom. De manhã acorda e tal, que eu olho para o envelope, estava escrito todas as perguntas e todas as respostas que ele tinha me dado. Aí, quer dizer, uma comprovação imensa. Eu guardei esse envelope durante muito tempo, depois desapareceu da minha vida, mas foi muito importante. Esses relatos assim evidenciam a presença dos extraterrenos na Terra. Como a gente estava começando a conhecer o mundo extracósmico, né, extraterreno, foi muito importante. Assim aconteceram. Em que momento que você voltou para o Brasil para encontrar com outros estudantes ou chegar até o Retiro Racional? Comigo foi diferente, porque eu passei 6 meses lá e quando foi em dezembro, eu recebi um telefonema do meu pai dizendo para vir embora, porque tinha acontecido uma série de coisas aqui no Brasil que não eram muito agradáveis, parte da ditadura e tudo. Ele falou, não, Jô, não vai para lugar nenhum, vem embora. Meu pai, como eu sei que ele é muito persistente com as coisas comigo, ele mandou a passagem para mim e eu voltei para o Brasil. Aqui chegando, ele falou, olha, eu só saio do aeroporto a hora que você sair do avião. E levou um médico, uma médica, que é minha prima, e levou um coronel, que é meu tio. Para se tivesse qualquer coisa no desembarque, ele estaria ali com essas 2 pessoas para me liberar. Ô Wilson, cabe aqui explicar um pouquinho, porque a Jô, quando esteve lá em Portugal, ela esteve com aquele José Celso Martinez Correia, do Grupo Oficina. Foi. E que era uma turma perseguida pela ditadura militar. E, inclusive, aquele amigo da Jô que deu o livro, ele, quando chegou aqui no Brasil, ele foi preso e torturado. Porque ele veio antes. Aí, preocupado, meu pai tomou essa atitude de me chamar. Para te defender, entendi. Para me proteger. E também já era o racional, né? Não vai mais para longe, não. Sem dúvida, sem dúvida. Aí, eu desci do avião e ainda tinha alguns volumes dentro da minha mochila, né? Aí uma senhora muito gorda, que ia fazer a revista em mim, porque estava num regime autoritário na época, muito denso, um tempo difícil. Eu abri a mochila, ela perguntou assim, você lê esse livro? Eu falei, leio, sim, senhora. Aí ela disse, então pode passar, porque você está liberada. Aí eu fui dar um abraço do meu pai, minha mãe, meu pai, minha prima e meu tio, que tinham ido me receber no aeroporto. E ali, então eu fui para Goiás com o meu pai. E daí... Muito bem. No próximo programa, daremos continuidade à entrevista, com mais conhecimentos e fatos históricos. Então, não percam, no próximo sábado aqui, a continuação desse assunto. Vamos fazer um intervalo, vamos escutar uma música, retornamos rapidamente.
Estamos apresentando Encontro com a Razão, com Fábio Moreira, Joaci Cortes e convidados. Muito bem, estamos de volta com o nosso Encontro com a Razão, aqui na sua web rádio União Racional. Agora eu quero convidar a todos para acompanharem a programação especial diária da web rádio União Racional. É a seguinte: na segunda, temos o Mascarenhas, o Francisco, o Nelson, com o programa Brasil Racional. Ainda na segunda-feira, temos do Japão o Gilberto Ori, com o programa Conexão Racional. Na terça, de Aracaju, Marcos Lopes e equipe com o programa Nova Era. Na quarta, a Sueli Simão nos brinda com o programa Do Brasil para o Mundo. Na quinta, temos o Orestes e sua equipe com o programa Portal Aberto. Na sexta, temos novamente Mascarenhas, Francisco e Nelson com o Brasil Racional. No sábado, eu, Jô e nossos convidados apresentamos a vocês o Encontro com a Razão. No domingo, a Helena, a Jô e a Neuza apresentam, respectivamente, os programas Palavra de Mulher, Luz da Razão e Informe Racional. Todos os programas são das 20 às 21 horas, com exceção do programa Conexão Racional, que, na segunda-feira, é das 21 às 22 horas. No domingo, os programas são das 20 às 21h30. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais um programa do Encontro com a Razão, e é hora de nos despedirmos. É isso então. Assim, o Racional Superior, anunciando que as modificações vão ser grandiosíssimas para melhor sempre. E que sigamos com brio, obediência, e que façam todos também seguirem essa jornada do amor ao próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem. Que vem falando isso desde 1935, com pareceres preciosos que engrandecem e glorificam os seres humanos. Boa noite a todos e até o próximo programa. Muito bem. Eu agradeço aqui a companhia de todos e peço, sempre pedindo aos guias e protetores do astral superior, afastar os inimigos visíveis e invisíveis, dar juízo a todos nós para que tenhamos persistência, obediência e paciência na jornada racional, pedir que afastem os inimigos visíveis e invisíveis e pedir também a Divina Providência iluminar o caminho de todos. Fiquem com Deus, o Racional Superior, e até o próximo programa. Salve! Salve! A Web Rádio União Racional apresentou o programa Encontro com a Razão. Apresentação Fábio Moreira, direto de Goiânia. Agradecemos sua companhia e esperamos você no próximo programa. Há quanto tempo eu sonhava nesse mundo de Deus iludido, considerando o pensamento, veja só, meu melhor amigo. Mas na verdade tudo ilusão, vivia acorrentado. Sem meu comando pela natureza, era escravizado. E nessa vida de tristeza, minha gente, que desolação.
reinava forte sofrimento, no engambelo a lapidação do ser humano se julgando poderoso e um sabichão. Agora está percebendo que é ferramenta da evolução. Há quanto tempo eu sonhava nesse mundo de Deus iludido, considerando o pensamento, vejo só meu melhor amigo. Mas na verdade tudo ilusão, vivia acorrentado. Sem meu comando pela natureza era escravizado. E nessa vida de tristeza, minha gente, que desolação. Reinava forte sofrimento, no engambelo a lapidação do ser humano se julgando poderoso e um sabichão. Agora está percebendo que é ferramenta da evolução. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. Nossos irmãos da origem imunizando só pra nos salvar. Vieram dar um ponto final na nossa choradeira, nos libertando enfim dessa fogueira, a eternidade sempre a lapidar. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. Por ironia, ingenuidade inconsciente, pobre criatura, anunciar em todo o universo o fim da escravatura. Com belas festas celebraram nos salões o fim da escravidão, mas todos permanecem escravos do pensamento e da imaginação. Mas agora reina e brilha a luz eterna lá no horizonte, e todos vão beber na fonte, sagrado livro da imunização. O racional ensina nesta fase, não adiantam preces, nos novos tempos você sobe ou desce, é a natureza em transformação. E aqui na terra nada de tristeza, somente alegria, a tão sonhada carta de alforria, Deus verdadeiro deu na nossa mão. E aqui na terra nada de tristeza, somente alegria, a tão sonhada carta de alforria, Deus verdadeiro deu na nossa mão. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase